Bom dia a todos, a paz do Senhor. Estamos em mais um vídeo ou áudio da verdade, da origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Nosso último estudo, os irmãos nos acompanharam naquele discurso de Jesus Cristo apocalíptico para seus discípulos, falando sobre a sua vinda, sobre as coisas que iriam acontecer, de que maneira elas iriam acontecer e que sinais nós poderíamos ter para termos uma noção de se estaria perto a vinda dele. Isto porque o próprio Jesus disse que a hora e o dia da sua volta ninguém sabe, nem o Filho do Homem, que era ele mesmo naquele momento, ninguém, a não ser o Pai Celestial, sabia o dia da sua volta. Por isso, Jesus Cristo pedia para seus discípulos ficarem alerta aos sinais, o que antecederia a sua volta para levar a sua igreja para os céus e a libertação do povo de Israel. Então, dentre estes muitos sinais, Jesus Cristo disse que utilizaria a parábola da figueira, ou a própria nação de Israel, os judeus. E ele disse desta maneira: então, aprendam a parábola da figueira quando já as folhas estão tenras e aparecem as folhas. Quando isso acontecer, quando vocês virem os judeus retornando a Jerusalém e formando novamente a nação de Israel, vocês sabem que a figueira está pronto o verão e que a nação de Israel, de volta a Jerusalém, formando a sua nação de novo, depois de milhares de anos espalhados pelo mundo, isto quer dizer que a minha volta está próxima. E nós vimos isso agora em 1948, quando lá na ONU se decretou o Estado de Israel. Israel nasceu novamente como nação. Era um dos sinais que antecederiam a vinda do Senhor Jesus Cristo. E sinal, irmãos, e prova cabal, certo? Que ninguém pode dizer que não. Jesus disse isso há 2000 anos atrás. E agora, em 1948, nós vimos isso acontecer. Os judeus retornando a Jerusalém e formando de novo a sua nação. Então, como não crer nisso? Como não acreditar no que o Senhor Jesus Cristo fala? É impossível não se acreditar, a não ser que não queira. E depois que Jesus Cristo fala desses acontecimentos apocalípticos, irmãos, ele diz que descerá os discípulos. Como é algo de futuro, irmãos, é difícil compreender. Mas com a descida do Espírito Santo na vida de cada um, essas coisas foram esclarecendo. E os discípulos se lembraram de tudo aquilo que Jesus Cristo falou. E para finalizar, o Senhor Jesus Cristo diz: todas essas coisas vão acontecer sem falhar. Mas o dia e hora da minha volta ninguém sabe. Por isso, vigiai, para que esse dia não pegue vocês desprevenido. Porque assim como nos dias de Noé, foram pegos de surpresa. Por quê? Por causa da falta de alerta? Não. Porque os corações deles se encheu de desejos da vida, de curtir a vida, de fazer o bem bom, né? De viver a vida, trabalho, escola. Mas ninguém se preocupou com o dilúvio. Jesus Cristo disse que eles casaram, seguiram a vida rotineiramente. Mesmo com os alertas de Noé, o dilúvio vai acontecer. Até o dia em que os céus se fecharam, a chuva caiu e as águas começaram a subir. Neste momento, a arca que Noé havia construído já estava lacrada por fora pelo próprio Deus com 2 anjos e ninguém poderia entrar. Eles perceberam tarde demais. Nem eles mesmos poderiam entrar. Então, irmãos, com isso, Jesus Cristo quer avisar para a sua volta agora. Cuidado, para que o coração não se encha de glutonarias, não se encha de desejos desta vida, resolvendo as questões, se preocupando com isso, se preocupando com aquilo e não se preocupando com a volta de Jesus Cristo. Pode pegar de surpresa. Por quê? Porque ele diz que o dia e hora ninguém sabe. E ele assevera dizendo: vigiai, tome cuidado. Temos a vida assim, mas precisamos nos preocupar com a volta de Jesus Cristo. Então,
Já era tarde demais quando Noé entrou na arca. Por isso Jesus assevera e termina essa expressão dizendo: vigiai muito em todo o tempo para que vocês sejam achados dignos de evitar todos estes males, que acaba com qualquer homem despreparado e displicente. E todas essas coisas irão acontecer para que vocês, ele dizendo a seus discípulos, para que vocês, meus discípulos, estejam prontos e preparados para me receber no dia da minha volta lá em cima, nos céus, nas nuvens. É a primeira fase. E hoje, irmãos, vamos entrar na primeira ou única parábola escatológica do discurso de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, as 10 virgens. Temos que saber primeiramente como era isso lá naquele tempo de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo usa a ilustração das 10 virgens se casando com um homem, com um noivo, para mostrar aos discípulos e a nós nos dias de hoje que esperamos a volta dele, como será a sua vinda, de que maneira nós devemos nos comportar. Então, se ele utiliza essa parábola das 10 virgens, devemos conhecer como era o casamento naquela época para ele se utilizar disso. Um homem foi comprometido com 10 virgens. Um resumo geral. Um homem foi comprometido com 10 virgens, 10 moças que nunca tiveram relação sexual com nenhum homem. São consideradas virgens, ou, como nós dizemos, puras. Por isso elas estariam comprometidas com este noivo. Então, teriam todo o preparativo do noivado, festas até o dia da consumação do casamento, quando mais precisamente à meia-noite, ou seja, não se sabe a hora que o noivo chegaria, e os amigos do noivo gritariam pelas ruas chamando as moças para o casamento, que já estavam se preparando. Isso elas teriam que ter azeite, que era um tipo de líquido na época que colocava dentro de uma coisa chamada lâmpada. Hoje nós temos a energia elétrica, na época era um azeite chamado óleo, que coloca dentro de uma vasilha, aí coloca fogo e fica ali pegando fogo o tempo todo, e fica iluminando o caminho. Elas teriam que ter este azeite, estar investida, para quando o noivo chegasse, elas ir acompanhando eles até a casa dele, e ali se fechariam as portas. Era a noite das núpcias, a consumação do casamento. Ninguém mais poderia entrar. Os amigos só chamariam elas. Isso aconteceria meia-noite. Traduzindo para a parábola de Jesus Cristo, é justamente aquilo que ele disse: a hora ninguém sabe. É a meia-noite do relógio de Deus. Ou seja, nós não sabemos, não podemos identificar isso. Pode ser a qualquer momento, pode ser agora, neste momento. Pode durar daqui a um ano, 10 anos, 20 anos, certo? Mas sinais da volta dele nós já temos. Então, essas virgens deveriam estar preparadas para este dia, se preparando em tudo. Bem, irmãos, a maioria dos teólogos e estudiosos sustentam a versão, assim como eu também sustento, de que essas 10 virgens se refere unicamente à igreja e não pode ser o mundo. Agora, aquilo que nós chamamos de igreja, nós podemos falar da verdadeira igreja e da religião cristã, que foi criada pelos homens a partir da igreja. O Senhor Jesus Cristo fundou a igreja, os seus seguidores que seguem seus conselhos e seus ensinamentos, certo? Então, os seus seguidores é a sua igreja. Agora, os homens criaram a religião cristã, que engloba tudo. Dentro da religião cristã que está dividido esta volta e estas virgens que Jesus se refere. Por quê? Por quê? Por que não o mundo? Porque somente a igreja do Senhor Jesus Cristo é verdadeira, as religiões cristãs, as denominações evangélicas e as instituições religiosas cristãs é que sabem da volta de Jesus Cristo. O mundo não espera Jesus Cristo. E as virgens, elas esperam o noivo. É só para quem espera a volta de Jesus Cristo. Então o mundo aí não está incluído. E eu também concordo com isso. Então, agora vamos ver dentro daqueles que esperam. Como foi que Jesus colocou esta sustentação desta parábola? Então ele diz o seguinte: dentro das religiões, antes de falarmos diretamente na parábola, dentro das religiões
Nós temos a Igreja do Senhor, são os verdadeiros seguidores dos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós temos as religiões cristãs, que formam o cristianismo, temos as denominações evangélicas e temos as instituições religiosas cristãs. Certo? Esta é a divisão. A verdadeira igreja, as religiões cristãs, as denominações evangélicas e as instituições religiosas cristãs. Certo? Todas elas esperam a volta do Senhor Jesus Cristo, mas nem todas elas subirão com Jesus Cristo. Só a verdadeira igreja sobe. As religiões cristãs, as denominações evangélicas e as instituições religiosas cristãs irão ficar. Por quê? Quem das religiões? Porque elas não são verdadeiras, não são a igreja, então elas não podem ir. Quem participa das religiões cristãs, das denominações evangélicas e das instituições religiosas e não segue o ensino de Jesus, que você pode seguir uma religião cristã, você pode seguir uma denominação evangélica, mas não seguir os ensinos de Jesus Cristo. Por quê? Porque você não os conhece, você não lê, você não sabe. Você escuta e segue tudo aquilo que lhe dizem. E Jesus Cristo disse que não pode ser assim. Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, leiam os Evangelhos, porque eles falam de mim, disse Jesus Cristo. É a obrigação de todo seguidor de Jesus Cristo ler os Evangelhos quanto mais vezes puder, melhor. Quanto mais vezes decorar, melhor. Para você saber o que é ensino de Jesus Cristo e o que é ensino da religião ou ensino da denominação. Separar as coisas. Porque os verdadeiros seguirão os ensinos de Jesus Cristo e não o ensino de religião que eles colocaram dentro. O engano religioso é o maior que existe, porque a gente pensa que é de Deus, mas na verdade não é. E como eu posso descobrir que não é de Deus? Lendo, procurando saber os ensinos de Deus. Então, esta parábola relata 10 virgens prudentes, sensatas, esperando 10 virgens que esperam o noivo chegar. 5 delas eram sensatas. E Jesus Cristo expressa essa parábola da seguinte forma: então, meus discípulos, eu, Jesus Cristo, digo que os preparativos da minha volta a esta terra será semelhante às preparações do casamento de 10 virgens com o noivo. 5 dessas virgens eram pessoas sensatas, prudentes, e representam aqueles meus seguidores fiéis, que mesmo no sofrimento, na dor, elas não deixaram sempre de se preparar para o encontro com o noivo. Elas leem, elas buscam o conhecimento, elas procuram saber o que foi que eu ensinei e procuram fazer aquilo de acordo com como eu aconselhei, disse Jesus Cristo. Era isso que Jesus Cristo queria dizer aos seus discípulos naquela época. Eles andam, meus seguidores andam de forma a procurar os meus ensinos, e não os ensinos de fulano, o ensino da religião tal, o ensino da denominação tal. Você só procura o ensino da religião, o ensino do seu líder espiritual, quando você conhece os ensinos de Jesus Cristo, para saber se o que ele está ensinando está de acordo com o que Jesus Cristo ensinou. Isso é essencial, irmão. Disso não pode se fugir. Você não pode viver uma vida cristã pela cabeça dos outros. Jesus não concorda com isso. Ele diz: examine as Escrituras, leiam os Evangelhos, procurem saber. Jesus Cristo disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós erramos quando não lemos os ensinos de Jesus Cristo, quando não estudamos os ensinos de Jesus. Nós estamos completamente errados. Mesmo o líder lá na frente ensinando. Isso aí é de praxe. Ele ensinar, ele tem que ensinar. Mas o desejo de Cristo é que você leia, que você estude, que não dependa do outro. Foi o que o apóstolo Paulo também ensinou. Crentes independentes, pessoas que seguem o Evangelho porque estudam ele e tentam seguir o Evangelho de Jesus Cristo. E não porque fulano ensinou. Vai viver a vida todinha dependendo dos outros? Não pode. Então, este ser espiritual você tem que construir lendo, estudando. Essas 5 virgens prudentes, elas se prepararam.
representa os seguidores de Jesus Cristo que leem seus ensinos, procuram se consertar, procuram fazer aquilo que Jesus Cristo ensinou. E havia também 5 noivas virgens que eram loucas e sem prudência, disse Jesus Cristo. Essas loucas, qualquer coisa, já queriam se desesperar. Insistem em não fazer a preparação para o encontro com o noivo de forma errada. O que é fazer de forma errada a preparação para o noivo? É você ser seguidor de uma religião, de uma denominação evangélica, fazer tudo como a sua denominação está mandando, costume, normas, doutrinas, dogmas, certo? Eles passam para você, você segue tudo à risca. Mas você não sabe se aquilo está enquadrado dentro do que Jesus Cristo ensinou. Por que você não sabe? Porque você não lê. Você só recebe o que eles dizem. Não pode. Só pode ser feita uma comparação dos ensinos do líder religioso, pastor, qualquer um líder religioso. Só pode ser feita uma comparação com os ensinos de Jesus Cristo, os ensinos dele, se você conhecer primeiro os ensinos de Jesus Cristo. Só assim você vai ter uma ideia e a dimensão de que aquilo que ele está falando realmente se enquadra ou não. Caso você não conheça os ensinos de Jesus Cristo, você nunca vai saber se o que ele está dizendo é realmente os ensinos de Jesus Cristo. Então você vai ser levado com todo tipo de erro, caso seja errado. Há muita gente enganada e erradas por conta disso. Por não conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, elas estão erradas. Agora, o culpado é o líder religioso? Não. O culpado são elas, que Jesus Cristo já mandou ler e elas insistem em não querer ler. Por isso que naquele dia cada um dará conta de si mesmo. Ninguém vai pagar por ninguém. Cada um vai pagar por sua displicência, por não ter procurado o conhecimento, saber das coisas. O que tira as trevas da vida do homem, irmãos, é conhecer, saber. A melhor coisa que existe é você aprender. Isso é fato. Isso não tem, como se diz o ditado, não tem preço. Saber. Jesus Cristo disse que saber é a luz nas trevas da ignorância. Quando você fica sem saber das coisas, você está nas trevas, você está no escuro, você não sabe para onde vai, não sabe por que foi feito, não sabe para que veio a este mundo, não sabe quais as suas condições. Você está em trevas. Essas trevas aí, escuridão, eram por não saber das coisas com relação a Deus, ao mundo espiritual, a vida depois a vida após esta vida. Jesus Cristo ensina tudo sobre a vida após esta vida. Ensina tudo sobre para que você veio, o que você é, o que você precisa, o que você tem. Tudo é esclarecido por Jesus Cristo. O homem que escuta os conselhos de Jesus Cristo, ele vive em luz, porque tudo é esclarecido na vida dele. Não tem nada que falte de dúvida para ele. Porque o Espírito Santo na vida dele o esclarece de tudo que Jesus Cristo ensinou. Então, irmãos, as virgens loucas eram assim, deixavam tudo para preparar no dia. Não se preparava com nada, não preparou as vestes, não preparou nada. Eram chamadas de virgens loucas, 5 delas. Observem que é a metade. 5 prudentes e 5 loucas. Aí tá certo, né? Em certa hora, dizendo Jesus Cristo ao seu discípulo, todas as 10 adormeceram ou dormiram. Observe que Jesus Cristo disse que dessas 10 virgens, 5 eram prudentes, sensatas, e 5 eram loucas, mas todas elas, em uma certa hora, dormiram. Todas dormiram. Antes do noivo chegar. Certo? Elas dormiram. Com uma diferença. Qual era a diferença? As 5 prudentes e sensatas tinham deixado tudo pronto. Muito azeite nas suas lâmpadas para continuarem acesas e pegando fogo para iluminar o caminho em direção ao noivo e ir até a sua casa. E todos preparativos de roupas, de tudo elas tinham preparado antes de adormecerem, antes de caírem no sono. Já as 5 loucas sempre deixavam tudo para arrumar em cima da hora, inclusive o azeite nas lâmpadas, que elas usariam para iluminar o caminho para até chegar no noivo e entrar na casa, para a consumação do casamento, da noite de núpcias.
Aí depois que elas dormiram, à meia-noite, ou no nosso horário? Claro que não. À meia-noite do relógio de Deus, ouve-se o grito dos amigos do noivo. Venham todas, que o noivo chegou. O grito do amigo dos noivos chamando para o encontro com ele. O noivo está aqui, venham todas se encontrar. Todas que estão comprometidas com o noivo. Então, todas elas se levantaram e acordaram na hora. As virgens prudentes se levantaram, já se prepararam, pegaram suas lâmpadas, se prepararam para quando o noivo passar, elas seguirem ele para o ato do casamento. Já as loucas se levantaram e foram procurar fazer as coisas, procurar os vestidos, procurar se organizar, procurar as coisas. E as loucas, as virgens loucas, disseram às virgens prudentes: ajuda-nos também, porque não vamos poder organizar tudo sozinhas. Empresta-nos um pouco do azeite de vocês para as nossas lâmpadas. Mas as prudentes disseram: nós avisamos, vocês tiveram todo o tempo para isso e não deram a mínima. Nem se lembraram. Disseram que Jesus Cristo estava demorando muito para voltar, não sei o que, aquela coisa toda, e foram viver suas vidas. Nós não podemos ajudar vocês agora, porque corremos o risco de ficarmos também. Se caso o noivo passe aqui agora, temos que estar aqui, prontos para ele passar. E não podemos dar do nosso azeite a você, porque corremos o risco, se nós emprestarmos nosso azeite a vocês que não se prepararam, corremos o risco de no meio do caminho as lâmpadas se apagar. E nós ficarmos no escuro, na escuridão, e não pudermos entrar na casa do noivo. Então, vão comprar azeite para suas lâmpadas. E as loucas saíram para comprar o azeite para a lâmpada dela e terminar o ato dos preparativos para o almoço. Só que nessa hora que elas saem, o noivo passa. Acompanhe o noivo. E os amigos do noivo na frente dizendo: acompanhe o noivo. Esses amigos do noivo, irmãos, na parábola representam os pregadores do evangelho. Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando. Se preparem, vigiai, preparai para a volta de Jesus Cristo. As 5 prudentes, elas seguem o noivo, mas as loucas não estão, porque foram comprar azeite que não tinham por displicência. E o noivo levou as moças virgens prudentes para dentro da casa e se fechou a porta. Quando as 5 virgens loucas chegaram, bateram na porta e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o noivo respondeu lá de dentro da casa: na verdade eu digo que não conheço vocês, pois as minhas noivas já estão aqui dentro comigo. Esta foi a parábola das virgens lançada por Jesus Cristo aos discípulos ali no Monte das Oliveiras. Aí Jesus Cristo diz assim: eu, Jesus Cristo, digo a vocês, meus discípulos, vigiai e se preparai, porque ninguém conseguirá ir comigo sem estar preparado com a ajuda do Espírito Santo. Depois dessa parábola, irmãos, que Jesus Cristo ilustra muito bem que somente a verdadeira igreja que segue os ensinamentos de Jesus Cristo irá subir no arrebatamento, e não os seguidores de religiões, de denominações evangélicas, esses não podem subir. Por quê? Porque são seguidores da denominação, da religião, e não são seguidores de Jesus Cristo, apesar de pensarem que são. Porque a religião, o cristianismo, foi criada pelos homens. A igreja é que foi criada por Jesus Cristo. E a igreja são as pessoas, os que seguem os ensinos de Jesus Cristo. Estes são a igreja do Senhor. Organismos vivos, pessoas que andam, pensam, falam, têm comunhão com os outros. A igreja de Jesus Cristo, ela é móvel, ela anda. Ela não é uma parede construída. Ela não é um templo. Nunca foi. Paulo disse que nós somos o templo, nós, os seguidores de Jesus Cristo, somos o templo e morada do Espírito Santo proveniente de Deus. Nós somos a casa de Deus, em espírito e em verdade. Então, Jesus Cristo resume isto dizendo: cuidado com a minha segunda volta a este mundo. Será em 2 fases. Na primeira fase, virei até as nuvens, de lá chamará a sua igreja e levará aos céus para apresentar ao Pai Celestial.
E a segunda, ele voltará com a sua igreja, seus santos anjos em poder e grande glória para libertar Israel, que está sendo massacrado pelo anticristo e os exércitos das nações. Então Jesus Cristo diz assim, lá no Monte das Oliveiras a seus discípulos: e lembrem-se, meus discípulos, quando o Filho do Homem, que sou eu, Jesus Cristo, voltar a esta terra, em glória e poder, com todos os seus santos e anjos com ele, descerei exatamente aqui, onde estamos, no Monte das Oliveiras, no fim da grande guerra contra os judeus, feita pelas nações do mundo inteiro, lideradas pelo anticristo. Libertarei Israel da guerra do anticristo, das nações contra os judeus, que são vocês. Então, neste momento, me assentarei no trono da minha glória, e todos os povos representantes de todas as nações da terra serão reunidas diante de mim, antes de começar o meu reino de 1000 anos, reino milenial na terra. Então eu farei como o pastor faz com as ovelhas e os bodes. Vou separar os bodes das ovelhas. Irei separar os bodes para a minha esquerda e as ovelhas para a minha direita. Bode aqui são as pessoas do mundo. Ovelhas daqui são as pessoas do mundo. Jesus que disse que vai separar as pessoas do mundo para a esquerda serão chamadas de bode. E as outras pessoas do mundo separará para a direita. Serão chamados de ovelhas. Aí só estão os povos do mundo, irmãos. A igreja está com Jesus Cristo e os santos anjos em poder e grande glória. A igreja não está aí. Certo? A igreja não está aí. São as pessoas do mundo quando Jesus Cristo volta para libertar e salva Israel do anticristo depois da grande tribulação. Então ele vai separar a esquerda e a direita. E Jesus Cristo diz assim a seus discípulos: e eu direi às ovelhas, aqueles que vão estar à minha direita, as pessoas das nações que estarão à minha direita, eu direi assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino de 1000 anos que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês me deram abrigo. Eu estava nu e vocês me deram roupas para me vestir. Eu estava até na prisão e vocês foram me visitar. Surpresos, as pessoas chamadas de ovelhas, pessoas boas, pessoas que ajudavam sempre o próximo, as pessoas consideradas ovelhas ou pessoas justas que estão à direita do trono de Jesus Cristo, dirão a Jesus Cristo assim: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Quando te vimos com sede e colocamos água para você? Quando te vimos estrangeiro e demos abrigo a você? Quando você estava nu e demos roupas para ti? Quando, Senhor, estavas doente e nós te demos remédio e tratamento? E quando estavas preso e nós fomos te visitar? Nós não lembramos de ter feito nada disso contigo, Senhor. Então eu, Jesus Cristo, responderei a eles e direi abertamente: quando vocês fizeram essas coisas a um destes meus pequeninos irmãos judeus, durante a grande tribulação, na grande perseguição contra eles, é o mesmo que vocês terem feito a mim, porque eu sou judeu por natureza, por nacionalidade, descendente direto da tribo de Judá, uma das tribos que forma a nação de Israel. Eu sou judeu. Então todos aqueles que ajudaram os judeus na grande perseguição, ajudaram a mim. Nessa hora, Jesus Cristo também dirá aos bodes que estão à sua esquerda, ou para as pessoas das nações que estavam à sua esquerda, separados. Ele dirá assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos rebeldes, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber. Eu estava nu e vocês não me deram roupas, estive doente e não cuidaste de mim. Eu era estrangeiro e não me deste abrigo, estando eu na prisão injustamente e não me visitastes. E pelo contrário, fizestes todas essas coisas contra mim, me entregando às autoridades do anticristo, da besta e do falso profeta, me perseguindo e me maltratando. E isto, irmãos, durante a grande tribulação, que os judeus serão perseguidos e massacrados. Ok? Quando Jesus Cristo disse a Paulo, antes de Paulo, o apóstolo Paulo se converter: por que tu me persegues, Paulo? Na visão que ele teve.
E Paulo disse a Jesus Cristo: mas eu não te persigo, Senhor. Por que eu te persigo? Naquele luz, naquele clarão que ele estava diante dele. Como é que eu te persigo, Senhor? Aí Paulo disse, aí Jesus Cristo disse: quando você persegue a minha igreja, é a mim que você está perseguindo. Entenderam, irmãos? Porque Jesus aqui se coloca como judeu também, durante a grande tribulação, que eles serão massacrados e perseguidos. Toda essa expressão para as nações é sobre aqueles que ajudaram Israel e aqueles que não ajudaram Israel durante a grande perseguição. E Jesus Cristo diz aos bodes, às pessoas que não ajudaram Israel, que estão ao seu lado, que eles são malditos e irão para o fogo eterno porque não ajudaram os judeus. Mas os bodes perguntam a Jesus Cristo: Senhor, Senhor, quando fizemos todas essas coisas contra ti que tu falaste? Não fizemos isso não. E na mesma hora, eu, meus discípulos, direi abertamente a eles: quando vocês não fizeram isso a um destes meus pequeninos irmãos judeus durante a grande guerra contra eles, também é o mesmo que não fizeram a mim. Porque eu sou judeu, descendente da tribo de Judá, e todos os judeus israelitas são meus irmãos por nacionalidade. Entenderam agora? Depois disso, Jesus Cristo diz: e irão todos os bodes, pessoas más que se recusaram a ajudar os outros, mas pelo contrário maltrataram, perseguiram e entregaram às autoridades, irão para o tormento eterno. Mas as ovelhas, as pessoas boas, que sempre ajudou os outros, mesmo em sofrimento, ajudaram a nação de Israel, os judeus perseguidos, irão entrar no reino milenial de Jesus Cristo na terra, e depois a vida eterna. E com isso, meus amados irmãos, e diletos e respeitosos ouvintes, Jesus Cristo termina o sermão da montanha, ou sermão profético, ou princípio das dores. Eu já disse muita coisa já. Aconteceu, principalmente o nascimento da nação de Israel em 1948, lá na ONU decretado o nascimento do Estado de Israel. Foi uma profecia que calou muita gente, que duvidavam que Israel voltaria a ser nação de novo. E eles estão hoje lá no Oriente Médio. Israel, capital é Haifa, mas em breve será Jerusalém, porque eles vão retomar, já retomaram Jerusalém, e vão decretá-la como um capital indivisível do reino de Israel novamente. Profecia de Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás, cumprida. Então, se esta se cumpriu, se já é um milagre, o resto vai acontecer. Muitas outras irão acontecer. Depois disso, Jesus Cristo desce com seus discípulos do Monte das Oliveiras, onde deu esse discurso apocalíptico, não é? E ele vai ali participar da última Páscoa e também da Santa Ceia, antes de sua paixão, morte e ressurreição. Mas vejam o recado de Jesus Cristo aos seus discípulos, aos seus seguidores, aos seus apóstolos, aqueles que querem seguir seus ensinamentos. Veja qual é o discurso dele. Vigiai, cuidado, se preparem, busquem o conhecimento, procurem ler meus ensinamentos, estudem meus ensinamentos, para que estejam em pé diante do Filho do Homem, quando ele vier nas nuvens chamar a sua igreja, que é o arrebatamento, e você poder subir com ele. E não fazer como as virgens loucas que não tiveram azeite, não se prepararam. Foram viver a vida rotineiramente, sem nem se lembrar da vinda de Jesus Cristo. Serão também como aqueles dos dias de Noé, que, mesmo Noé avisando que o dilúvio vinha, viveram sua vida normalmente, preocupando com outras coisas, mais do que com o dilúvio. Foram pegos de surpresa, foram mortos. Mesma coisa será no arrebatamento da igreja. Se você se ficar desplicente, você ficará. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde para podermos seguir esses ensinamentos do Mestre Jesus Cristo. Provarmos que somos seguidores dele. Jesus Cristo disse: meus amigos, aqueles que são meus amigos, fazem o que eu peço a eles. A maior prova de que você ama Jesus Cristo é quando você obedece aquilo que ele ensinou. Conselhos, viu? Jesus não deu ordem não, Jesus deu conselhos. Conselhos que é para a vida eterna, para lhe restaurar, para lhe levantar. Jesus pede, Jesus aconselha. É diferente de Satanás, que tenta, que força você a tentar fazer aquilo.
Mas a decisão é sua. O homem decide o destino da sua vida. Os que vão para o céu é porque decidiram ir para o céu. Os que vão para o inferno é porque decidiram ir para o inferno. Porque a decisão é sempre do homem. Jesus Cristo aconselha e Satanás tenta. E o homem decide o que ele vai fazer. A decisão é do homem, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, com poder de decisão. Deus não interfere na decisão do homem. E Satanás não pode obrigar o homem. Satanás pode tentar o homem. Aí o homem decide se vai querer fazer o que ele quer ou não. Mas a decisão no final é sempre do homem. Por isso que todos aqueles que irão para o céu foi porque decidiram seguir os ensinos de Jesus Cristo. E os que não vão foi porque decidiram não seguir os ensinos de Jesus, ou seguir de forma errada. Mas no final a decisão é sempre do homem. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do seu Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando, nos fortificando para seguir seus ensinamentos. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe, nos abençoe. Amém.